Oi, gente. Olha quem tá comigo aqui. A empoderada Aninha Diniz. Ana Maria Diniz ou Aninha Diniz? As duas coisas. Pra mim, Aninha Diniz, tá? Pra mim, Aninha Aninha Diniz. do adolescer. Então, gente, a gente veio aqui falar sobre um assunto. Você considera tabu esse assunto? Não pode ser, né? Mas ainda é. Infelizmente. Um assunto difícil. Não é um assunto que nos deixa felizes de falar. Confortável, né? Exatamente, essa é a palavra, confortável. Mas ele é necessário que seja debatido, que seja conversado. E eu trouxe ela aqui, coordenadora do programa Adolescer Cataguases. Isso. E conta pra gente um pouco do projeto, não, do programa Adolescer Cataguases e os objetivos desse programa. Muito boa pergunta, né? Estou muito feliz de estar aqui, né, com vocês, a convite da Flavinha, que é uma nova amiga, né, amiga do adolescer, amiga da Aninha. Então, estou tendo assim uma grande felicidade de estar aqui com você. Para mim é um privilégio e uma oportunidade de divulgar ainda mais o trabalho do adolescer. Inicialmente, quando ele foi, vamos dizer assim, fundado, né? A gente vai falar da mentora do programa, que é uma gratidão eterna por ela, Maria Ângela Girardi. Um grande abraço a você, minha amiga. Porque ela trouxe uma capacitação, Flavinha, para Cataguases, com a ajuda de vários empresários. Então, a partir daí, logo depois, né, pessoas da assistência social, da saúde, da educação, fizeram essa capacitação. E daí, esse programa, né, logo depois foi implantado. Já estamos fazendo 10 anos, tá? Inclusive, nós teremos no dia 27 de agosto um seminário, é o 10º seminário Adolescer, né? E nós estaremos abordando o Setembro Amarelo, a campanha contra o suicídio, e nós vamos contar com várias escolas presentes. Eu gostaria que você estivesse também nesse evento. Estarei lá, já Então, confirmo. eu vou fazer questão. Esse programa é um programa de educação afetivo-sexual, ou seja, a educação da proteção. Ele consiste em levar as informações para os nossos jovens, né, sobre a proteção do nosso corpo, igual a gente já está abordando, né, o abuso e a exploração sexual. Então, nós vamos aí para 10 anos trabalhando nas escolas, e de preferência as municipais, por ser um programa da educação municipal, mas a gente também assim é convidado para estar nas escolas estaduais, né? E aí a gente tem desenvolvido ao longo desses anos um círculo de palestras, de oficinas, né, com as nossas crianças e adolescentes. Então, o tema que nós estamos aqui abordando, como a Aninha falou, é o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Aninha, é importante a conscientização. Você acha importante? E qual a importância dessa conscientização? Profunda essa resposta, né? E essa pergunta. E a conscientização, assim como a informação levada em tempo hábil para que as nossas crianças, os nossos jovens identifiquem, né? Porque a gente pensa que quando a criança detecta um carinho que traga medo, desconforto, raiva, esses tipos de sentimentos, não é uma coisa boa. E quando é pedido em alguns momentos o segredo, né, não pode contar para ninguém, ela identificando isso por essa informação que chegou, né, não vamos dizer precoce, mas no tempo certo, ela vai ter essa avaliação de identificar que aquilo é um abuso, né? E muitas das vezes essa conscientização que ela já teve, ela vai poder saber que ela deveria contar com uma pessoa da sua extrema confiança, Flavinha, para estar levando essa fala para eles, para ela contar. Porque geralmente um abusador ele pede sigilo, às vezes ele oferece alguma gratificação, algum presente, alguma coisa para que ela não conte. Já conta como uma exploração. Já conta como uma exploração. Porque aí ele vai trocar, né, o ato dele para adquirir prazer naquela situação e vai oferecer
algum presente para ela. Então, aí se trata de exploração sexual. Ela, como a pergunta é a conscientização, né, que você fez, sabendo identificar isso, mesmo se ela estiver assim gostando, ela tem que saber que é um crime, né, que o que está acontecendo não é correto, que ela não tem, vamos dizer, culpa, Uhum. então ela vai ter a coragem para poder contar isso para uma pessoa da sua confiança, que pode ser o professor, pode ser um parente, pode ser uma mãe, pode ser, às vezes, até um pai, uma pessoa que ela confie. Porque, como se diz, o lar é o lugar, deveria ser o lugar de proteção, o lugar que ela se sente segura, o lugar confiável. E muitas das vezes ela vai abordar, contar isso para uma pessoa da confiança que está fora do lar. E às vezes pode ser o próprio pai, pode estar acontecendo dentro da própria família, né? E tem aquele contexto também de às vezes é um amigo do pai, um patrão do pai, Um tio. o tio, aí não tem coragem de falar para o papai e para a mamãe, porque né, é da família, é um amigo. Tem esse sentimento também, né? Infelizmente. Tem, e eu acho assim, eu sempre gosto de citar, porque assim, a gente tem muito vídeo, tem muita coisa boa na internet Sim. que nos orienta, que leva essa informação para os pais e para as crianças. Então eu citaria aqui, Flavinha, dois filmes que eu acho muito interessante. Interessante. Esse filme O Segredo é uma criança que é abusado por um amigo da família. Quando você falou assim, às vezes um tio, né, uma pessoa da família. Então, esse vídeo traz, esse filme, né, esse desenho animado traz, e a criança encontra na professora alguém da confiança dela Uhum. para ela poder contar. A professora toma a primeira iniciativa porque ela percebe que a criança está rasgando os desenhos, ela está colorindo com raiva aquele desenho. Então, ela vai aproximando e, através do desenho, a criança vai se soltando e conta o que está acontecendo. Então, Flavinha, o segundo filme que eu acho muito importante, que aí são para os adolescentes, chama-se O Silêncio de Lara. E esse vídeo trata de um abuso dentro da família, feito pelo próprio avô da menina. Ai, meu Deus. Né? Então, quer dizer, um lugar de segurança, de alegria, de aconchego, de educação, essa menina passa por muitos transtornos, ela aparenta ser sem educação, ser rebelde, ser uma menina que está brigando na escola, as notas estão caindo e ninguém sabia por quê. É como se ela tivesse sem juízo, mas ela trazia um sofrimento muito grande na vida íntima dela, né? Saía a avó, saía o pai, o padrasto, todo mundo, e aí o avô, né, aproveitava esse momento e abusava dela durante bastante tempo, até que ela descobriu o Disque 100 e ela falou: eu vou dar um basta nisso. Então, ela não sabia o poder que ela tinha de, como se diz, de se proteger, Uhum. né, de contar sobre o que estava acontecendo. Então, ela achou até num poste uma plaquinha lá, diz que 100, abuso sexual é crime. Então, ali ela criou coragem, né, e fez a denúncia. Fez a denúncia anônima pelo telefone. Infelizmente, abusadores, pedófilos, não tem cara, né? Não está escrito aqui, ó. Né? Às vezes é uma pessoa que você tem uma Verdade. consideração enorme e está ali abusando do seu sobrinho, ou do seu filho, ou de sua filha, né? Tem alguns sinais mais característicos que nós, como pais ou educadores, conseguem observar numa criança que está sofrendo abuso ou exploração? Eu assim, dentro das minhas limitações, eu diria que uma coisa só, sozinho, independente, né, assim, de outros fatores, porque é tudo um conjunto, existe uma escuta especializada por profissionais que vão ouvir,
né? Porque eles têm uma preparação muito grande para identificar isso, saber como abordar aquela criança que já está em sofrimento, aquele jovem que está, assim, vamos dizer também, em sofrimento, para que ele possa se sentir seguro e contar. Mas, falando, por exemplo, desses 2 filmes, a criança estava retraída, rasgando os materiais, né, os desenhos. Então ela apresentou raiva, ela apresentou também apatia, ela não queria ir para o recreio, não queria. Então ela teve a timidez, ela estava retraída. A outra mocinha, já como adolescente, ela apresentou revolta, ela representou impaciência, né? É uma certa exclusão da família. Então, muitas vezes é um medo, às vezes a automutilação, que acontece muitas vezes, né? E assim, é um conjunto de situações que tem que ser investigado minuciosamente, né? E o profissional especializado, o psicólogo, aquelas pessoas que têm já uma conduta e formas assim mais detalhadas de perceber isso, é muito importante, entendeu? A gente tem um profissional capacitado para fazer esse levantamento, Com esse olhar mais clínico. esse olhar mais clínico, né? Qual os principais desafios que vamos colocar aí o próprio programa que vocês têm, os principais desafios de levar informação, tanto em escolas ou outras instituições, ou em palestras fora de contextos como escolar? Tem alguns desafios que vocês enfrentam? Então, falando assim da introdução do adolescer nas escolas, a gente tem uma total abertura. Isso é Isso aí, ótimo. graças a Deus, né? E dentro do município, assim, os diretores, as escolas sempre nos convidam e a gente está sempre fazendo um trabalho de parceria. Mas a gente percebe que esse termo tabu, igual outrora nós tivemos assim que explicar para determinadas pessoas o que era o programa. Então, a gente não ensina, vamos dizer, fazer sexo, muito pelo contrário. A gente fala que a educação dá proteção no sentido de levar essa conscientização para os nossos alunos. Uma criança que aprende a se defender, a conhecer os sinais, né? Ela está com uma vida mais segura, mais saudável. Então, a princípio, seria o adulto que algumas pessoas, por exemplo, que teriam até interesse, quando se trata de abusadores, que a criança não tivesse esse tipo de informação para que ela pudesse ser manipulada com maior tranquilidade. Uma pessoa que tem conhecimento, uma criança que tem, uma adolescente que tem essa informação em tempo hábil, ela vai estar mais preparada para o mundo. Então, é a falta de informação do adulto em saber que o que é levado é a proteção, é o conhecimento. E não você colocar ali numa atividade sexual que isso realmente é um crime. Um profissional que ele tenha responsabilidade, seja um profissional preparado, um professor, igual nós tivemos capacitação para isso, a gente vai levar a informação com respeito, com proteção, levando essa consciência e jamais você levar para o lado do ato sexual. A gente tem esse debate em algumas questões que muito se fala da educação sexual nas escolas, porque uns são desse jeito, não querer dar informação precisa, né? Porque se aproveita dessa falta de informação. Mas outros realmente acreditam que o que vai se ensinar é o ato sexual. Vai instigar a criança e o adolescente ao ato. Exatamente. Prática do sexo. Jamais isso, né? Isso jamais, porque seria um crime também, né? Mesmo porque eles têm outras fontes que às vezes os pais nem percebem, acesso à internet pelo celular, pelo notebook, até filmes e novelas, está aí explícito. Então a gente precisa de levar a proteção, ou seja, a informação, né, criteriosa de como se proteger, e a gente precisa realmente ter esse olhar atento para a exploração sexual e o abuso sexual de crianças e adolescentes, né?
qual o seu olhar, assim, para você ajudar a dar uma informação, a criar um ambiente mais seguro? Para que, como você acha que isso pode acontecer? Criar um ambiente mais seguro para as crianças, para os adolescentes, para evitar. É porque os números estão aí, né? Alarmantes. Eu andei lendo que de 100 casos, somente 7 são denunciados. Isso, assim, o assunto em si ele já me choca, mas os números eu fiquei. Alarmada, né? Chocada com isso. Então, como criar um ambiente mais seguro para as nossas crianças e adolescentes? Eu volto assim a afirmar que é a identificação do que é bom, correto e aquilo que não é bom. Aquilo que me traz um conforto, que eu posso dizer para todas as pessoas, que me traz um conforto, e aquilo que é um crime, né? Porque a gente sabe que o toque, ele seduz. Uhum. Então, o adolescente, a criança se sente culpado com aquilo, né? Então, identificar o que é crime, né? A criança identificar, e você falou da proteção, né? Então, a informação é a primeira coisa. Mas eu vejo também, Flavinha, eu tenho comigo que nós, muitas, não somos preparados para sermos pais. Nós não temos, assim, a escola da vida não é o suficiente. Como você tem que preparar para ser professor, estudar para ser médico, estudar para ser engenheiro, você também, nós deveríamos também passar por uma escola, vamos dizer assim, uma preparação para saber criar os filhos. E a gente vem aprendendo isso a trancos e barrancos, com acertos e erros, querendo fazer sempre o melhor. Uhum. Mas eu tenho para mim que um homem, um ser humano, uma pessoa melhor, ela torna tudo melhor. Ela vai ser uma melhor mãe, um melhor profissional, um melhor pai. Então eu acredito o seguinte, na transformação moral das criaturas. Porque mesmo que você não tenhamos tido essa conscientização, vamos dizer assim, essa informação no nosso lar, uma educação da proteção na família, eu posso aprender. Eu posso aprender nos vídeos, eu posso aprender na televisão, eu posso buscar, porque isso aqui é uma arma, mas isso aqui também é um benefício muito grande, que é o Sabendo usar. celular. Sabendo usar, eu tenho aqui fontes de informação para eu aprender. E quando eu aprendo, eu me transformo, eu passo a ser uma pessoa, um ser humano melhor, eu vou levar a proteção, eu vou levar a construção de uma família mais estruturada. Então, eu penso muito no cidadão, no ser humano que deve passar sempre por transformações para se tornar mais luz, para ser pessoas que vão transformar o mundo para melhor. E essa mudança começa dentro de mim. Eu não posso querer fazer com a Flavinha, fazer com o outro. Eu primeiro tenho que ser comigo. E eu me transformando num ser humano, numa alma melhor, eu vou transformar a minha família, o lugar que eu atuo como profissional, melhor. Entendeu? A cada entrevista que eu faço, fica cada vez mais claro a importância da informação. Né? A informação, ela é Essencial. essencial. Ela é vida. Então, assim, busquem informações, tenham um olhar mais humano para suas crianças. Às vezes elas até falam, mas não acreditam, né? Os pais não acreditam. Isso aí é um ponto importantíssimo que você tocou. Ao menor sinal, aquilo que a sua criança fale, dê crédito para ela. Investigue. Acredite. Porque nós temos N casos aí na internet de criança que já está com 11, 12 anos, que passou por abuso já sofrido há tempos, que a mãe não acreditou, até culminar em situações mais graves, que aí saiu do controle. Exatamente. Bom. A gente não precisar discutir lá na frente uma criança grávida, se a gente já discutiu aqui sobre a proteção dessa criança. Exatamente.
né? Então, a informação é O de caminho. extrema importância. Escutem seus filhos, seus alunos. E, Aninha, eu quero te agradecer, né? O problema técnico que eu aumentei no Insta foi eu que criei, mas na entrevista da Aninha, e ela gentilmente, ela até me acalmou, porque eu fiquei muito triste. E ela disse para mim, olha, nada é por acaso. E eu me apeguei a isso, e eu fiz outras coisas que eu precisava fazer, que eram importantes também, e ela veio, e eu achei até que ficou, né, mais Melhor. informativa, melhor. Mas agora eu não posso esquecer que ela já escreveu poema. Gente, porque ela é escritora. Ela é escritora. Eu vou postar umas imagens até do livro que ela já escreveu, imagens dela trabalhando, entendeu? Em palestras. Mas agora ela vai ler um poema pra gente. Esse poema, ele foi feito em setembro de 2023. Esse poema está fazendo um ano, né? Ano, Nós estamos praticamente. Agosto. em agosto, né? 18 de setembro. E ele se chama, Flavinha, Rio da Vida. E aí vou tomar, né, a liberdade de ler esse poema. Toda. Que eu seja o rio que leva amor. Que eu seja aquele que diminua a dor. Que eu seja a esperança que vibra e dança. Que eu seja doce como criança. Que eu seja sempre a palavra de luz. Que eu seja apoio que conduz. Que eu não lamente amarguras. Que eu seja afeto e ternura. Que eu seja ponte e fraternidade. Que eu seja também caridade. Que eu ajude a curar e melhorar. Que eu desperte a alegria de viver e de sonhar. Que lindo. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui uma perguntinha que ficou aqui. O programa só atende Cataguases e região? Ou a região ela vai expandir? Ou não, é só Cataguases mesmo? Então, pertence a Cataguases os distritos, né? Uhum. Então, a gente também faz esse trabalho nos distritos. Sereno, Aracati, o Glória, né? A Glória e Cataguarino. É isso, são 5, né? Os distritos, Cataguases. E a gente já foi convidado para fazer um trabalho em Leopoldina, em Astolfo Dutra, mas assim, o nosso foco, né, são as escolas municipais, na medida do possível também as estaduais, né, atendendo aos convites que a gente tem e o apoio, não posso deixar de falar, né, da Secretaria Municipal de Educação. O Júlio tem apoiado sempre, como também tivemos, né, em outros mandatos, apoio que é um programa que tem 10 anos, porque mudando o prefeito, mudando a gestão, nós não podemos deixar de exaltar essa gratidão por todos que passaram e que mantiveram o programa nessa atividade que a gente tem desenvolvido, tá? Então, a gratidão a todos e atualmente, né, o nosso secretário Júlio. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. E que venha outras, né? Que eu vou intimá-la a outras entrevistas. Tá bom? Tá ótimo, muito obrigada a todos, um abraço. E 27 de agosto nós estamos contando com a presença da Flavinha, né? Com certeza. E das escolas aí no nosso seminário Adolescer 10 anos. Estaremos lá. Muito obrigada. Gente, obrigada pela participação de vocês também. Ó. Um abraço. Beijinho.